Talvez o maior problema da nossa vida não seja aquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas o poder que nós entregamos às circunstâncias para decidir como vamos pensar, sentir e viver. E hoje nós vamos entender uma coisa muito importante. Existe uma diferença enorme entre viver reagindo ao que acontece e viver assumindo a direção da própria vida. Antes de continuar, se essa mensagem fizer sentido para você, deixe seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também estão precisando despertar para uma nova maneira de viver. Agora veja o que acontece em Josué no capítulo 10. Josué estava avançando em sua missão. Mas quando outros reis perceberam aquilo que estava acontecendo, eles se reuniram contra Israel. Ou seja, quanto mais Josué avançava, mais resistência aparecia. E isso já nos ensina alguma coisa. Às vezes nós imaginamos que quando estamos no caminho certo, tudo deveria ficar fácil. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes, quando começamos a mudar nossa maneira de pensar, nossas escolhas, nossos hábitos, alguns desafios aparecem justamente porque estamos deixando uma velha forma de viver. Pode ser o medo, pode ser insegurança, pode ser a pressão de outras pessoas, pode ser preocupação financeira, pode ser uma situação familiar, pode ser alguma coisa que parece sair do nosso controle. E aqui que existe uma pergunta importante. Quando as circunstâncias mudam, quem passa a comandar a nossa vida? Nós ou aquilo que aconteceu? Porque existe muita gente vivendo assim. Se as coisas estão bem, está bem. Se alguém elogia, fica feliz. Se alguém critica, perde a paz. Se aparece dinheiro, fica tranquilo. Se aparece uma dificuldade, entra em desespero. Se alguém aprova uma decisão, segue em frente. Se ninguém apoia, para. Percebe? A vida passa a ser comandada por aquilo que acontece fora. E quando isso acontece, nós viramos escravos das circunstâncias. Josué poderia ter feito isso. Ele poderia olhar para aqueles reis unidos contra ele e pensar: agora ficou difícil demais. Talvez seja melhor recuar. Talvez eu não consiga. Mas ele não deixou o tamanho do problema definir sua postura. E aqui está uma das grandes lições deste capítulo. Nós não controlamos tudo o que acontece, mas podemos aprender a controlar nossa resposta diante daquilo que acontece. Isso muda muita coisa. Porque assumir o comando da nossa vida não significa controlar pessoas, acontecimentos ou o futuro. Significa assumir responsabilidade pelos nossos pensamentos, pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes e pela direção que estamos dando à nossa caminhada. Esta é uma ideia importante que precisamos pensar, analisar e despertar dentro de nós. Porque o despertar começa quando nós paramos
de perguntar apenas por que isso está acontecendo comigo e começamos a perguntar o que eu posso fazer com aquilo que está acontecendo. Essa pequena mudança transforma nossa posição. Nós deixamos de ser apenas vítimas da situação e começamos a procurar caminhos. Imagine uma pessoa que perdeu uma oportunidade de trabalho. Ela pode passar meses pensando: nada dá certo para mim, eu nunca tenho sorte, as portas sempre se fecham. Ou ela pode reconhecer a dificuldade e perguntar: o que eu preciso aprender? Que habilidade eu posso desenvolver? Que outra porta eu ainda não enxerguei? Que talento meu ainda não estou usando? A circunstância é a mesma, mas a posição interior é completamente diferente. E muitas vezes é essa posição que começa a mudar o futuro. Em Josué 10 acontece também uma das cenas mais conhecidas da Bíblia. Durante a batalha, Josué pede que o sol pare. É uma passagem extraordinária, mas existe uma reflexão muito interessante aqui para a nossa vida. Josué estava tão comprometido com aquilo que precisava fazer, que ele não queria abandonar a missão pela metade. E nós podemos trazer isso para a nossa realidade de maneira prática. Quantas coisas importantes nós começamos e abandonamos? Um projeto, um novo hábito, uma mudança financeira, um cuidado com a saúde, um estudo, uma ideia, um sonho. Às vezes não falta capacidade, falta continuidade. Nós começamos animados, aparece uma dificuldade e paramos. Depois começamos outra coisa e outra e outra. Com o tempo acumulamos muitos começos e poucas conclusões. Josué nos mostra uma postura diferente. Continue até terminar aquilo que precisa ser terminado. Isso não significa insistir cegamente em tudo. Às vezes precisamos mudar de estratégia. Às vezes precisamos reconhecer que uma direção não faz mais sentido. Mas uma coisa é desistir com consciência. Outra coisa é abandonar sempre que aparece um desconforto. E aqui fica algumas práticas simples para nós que pode nos ajudar. E a primeira é separar aquilo que podemos controlar daquilo que não podemos. Nós não controlamos a opinião das pessoas, não controlamos todas as mudanças da economia, não controlamos o passado, não controlamos o que pode acontecer amanhã, mas podemos controlar nossas decisões de hoje. E muita energia é perdida tentando controlar aquilo que nunca teve em nossas mãos. A segunda prática é parar de tomar decisões importantes com base no medo. O medo pode avisar que existe perigo, mas ele não pode ser o comandante da nossa vida. Antes de insistir, ou melhor, antes de desistir de alguma coisa importante, podemos perguntar: isso realmente não é para mim ou estou apenas com medo? Essa pergunta pode revelar muita coisa.
E a terceira é usar aquilo que já recebemos. Nós temos dons, talentos, experiências, habilidades, capacidades que muitas vezes ainda nem foram desenvolvidas. Existe gente esperando a vida perfeita para começar, mas talvez a vida esteja esperando que nós começamos ou que nós comecemos com aquilo que já temos. Prosperidade também começa assim, não apenas acumulando dinheiro, mas aprendendo a gerar valor com aquilo que somos capazes de fazer, desenvolvendo habilidades, administrando melhor nossos recursos, cuidando do nosso tempo, da nossa saúde, tomando decisões mais conscientes, porque riqueza sem sabedoria pode se perder. Sucesso sem paz pode virar prisão, dinheiro sem propósito pode virar um vazio. O que estamos buscando aqui é algo maior. É uma vida que prosperidade, liberdade, saúde, paz e propósito caminhem juntos. Josué 10 nos lembra que a batalha externa muitas vezes revela a postura que existe dentro de nós. E hoje talvez nossa batalha não seja contra 5 reis, talvez seja contra 5 coisas que vêm governando nossa vida há muito tempo. Medo, culpa, insegurança, dependência, falta de direção. Mas nós podemos começar a mudar isso. Não precisamos resolver tudo hoje, precisamos assumir a direção. Um passo, uma decisão, uma mudança, uma atitude de cada vez. Talvez exista alguma área da nossa vida que entregamos às circunstâncias. Nossa paz, nossos sonhos, nossa saúde, nossa vida financeira, nosso tempo, nossa identidade. Então aqui surge uma pergunta para nós. Quem está comandando essa área da nossa vida hoje? Nós estamos tomando decisões conscientes ou estamos apenas reagindo ao que acontece? O despertar começa quando percebemos que talvez não possamos escolher todas as circunstâncias, mas podemos escolher quem vamos nos tornar diante delas. E quando nossa mente muda, nossas escolhas também mudam. Quando nossas escolhas mudam, nossos hábitos começam a mudar. E quando nossos hábitos mudam, nossa vida começa a tomar outra direção. Não entregue para o medo aquilo que pertence à nossa coragem. Não entregue para as circunstâncias aquilo que pertence às nossas decisões. Não entregue para outras pessoas aquilo que pertence à nossa responsabilidade. Nós recebemos uma vida, recebemos tempo, recebemos capacidades e precisamos aprender a usar tudo isso com consciência, sabedoria e propósito. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que está passando por uma fase difícil e precisando recuperar a direção da própria vida. Se puder, deixe um comentário do que você achou sobre este assunto. A decisão de parar de viver apenas reagindo e começar todos os dias e construir conscientemente a vida que queremos viver. A decisão depende de cada um de nós. Espero que você tenha gostado deste assunto e
Vamos continuar junto nessa caminhada em busca da prosperidade com propósito, da riqueza com sabedoria, da liberdade verdadeira e do verdadeiro despertar. Nos vemos no próximo vídeo.